há 4 pontos de vista a respeito do arrebatamento da igreja, né? Que são eles, pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, ou mesmo, que nem muitos falam, ou pós-tribulação, tribulacionista, e tem também o parcial, né? Mas antes de eu falar um pouco de cada uma dessas visões, é interessante nós entender que a Bíblia, ela menciona 3 grupos distintos sobre esse assunto. 3 grupos distintos, que se nós entender esses 3 grupos, fica fácil nós entender toda a área da escatologia. Qual grupo são esses? Igreja, Israel e nações. Israel é todo o povo judeu, é considerado Israel. E nações é todo o povo gentil e ímpios, é considerado nações. E igreja é qualquer um desses dois que convertido se torna igreja, se torna de Cristo. Então, Israel, que é os judeus, eles convertidos, eles se tornam a igreja. Nações, que são os ímpios e os gentios, convertidos, eles se tornam a igreja. Então, nós entendendo esse ponto, aí vai ficar mais fácil para você, como posso dizer, opinar sobre uma dessas questões aí em cima, pós, pré, mid ou parcial. O pós-tribulacionista, eles afirmam que a igreja passará por toda a tribulação. Eles afirmam isso. E eles baseiam muito em texto como Lucas 23, Mateus 24, do 9 ao 11, Marcos 13, do 9 ao 13. Mas nós temos que entender que esses textos aí não são direcionados à igreja, mas sim para o povo de Israel. Então, os pós-tribulacionistas, eles usam esse texto para afirmar que a igreja vai passar pela tribulação. Mas se nós tiver esses 3 pontos que eu falei na nossa mente, igreja, Israel e nações são distintos, logo já dá para perceber que esses textos não são para a igreja, mas sim esses textos são para Israel. Então, nós sabendo isso aí, vai ficar mais fácil nós entender a parte da escatologia. O mid-tribulacionista, que muitos chamam de mesmo, né? Ele afirma que a igreja passará pela primeira metade da tribulação. Todos os argumentos que nós usamos aí para o pós pode encaixar perfeitamente no mid, que muitos chamam de mesmo também, pode encaixar aí. Eles acreditam que a igreja vai passar pela metade da tribulação. Logo, o parcial eles afirmam que somente os santificados serão levados antes da tribulação. E o restante da igreja vai passar pela tribulação. O parcial eles creem assim. Mas essa visão, ela nega a unidade do corpo de Cristo, que está lá em 1 Coríntios 12, capítulo 12, do 12 ao 3, onde fala que Cristo é a cabeça. Então, se o parcial eles acreditam que a metade vai ser levada da igreja, a outra metade vai ficar, então logo esse corpo, que é o corpo de Cristo, ele vai ser desmembrado. Então já dá para nós ter uma noção sobre um mid-tribulacionismo. Então essa visão ela fica um pouco, né, não fica completa. Agora, logo o pré-tribulacionismo, ele afirma que a igreja não passará por nenhum momento da tribulação. Eu sempre falo, né, que eu acredito no pré-tribulacionismo. E nós temos que perceber e entender que o período da tribulação é descrito como sendo um tempo de ira, julgamento, indignação, castigo, angústia, destruição e trevas, né? Então, porém, a respeito da igreja, a palavra de Deus vai falar, nós vamos ver aqui alguns textos, o que a palavra fala a respeito da igreja, né? A respeito da igreja durante a tribulação. Nós vimos aí, né, que nem o pós lá, eu falei, eles usam texto como Mateus 24 para afirmar que a igreja vai passar pela tribulação. Mas logo nós vimos ali que esses textos, eles não são direcionados à igreja, eles são direcionados
a Israel, né? Que nem eu falei, nós temos que ter em mente esses três grupos distintos, que é a igreja, Israel e as nações, né? Israel se convertendo, o povo de Israel se convertendo, se torna igreja. E as nações, que são os ímpios e os gentios, convertendo, se torna igreja. Então, a igreja, Deus tem um plano para a igreja, que a igreja é o corpo de Cristo, então Deus tem um plano para a igreja. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 9 ao 10. Lá vai ter escrito assim. Prestam atenção, irmão, aqui é para a igreja. Olha só, né, que nem eu falei ali, que a igreja não foi destinada, né, para ira. Que esse período de tribulação é um período de ira, julgamento, castigo, trevas, foi o que nós falou. Agora, para a igreja, olha o que diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 9 ao 10. Diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que estejamos acordados ou dormindo, vivemos unidos a Ele. Amém? Outros textos, né? Muitos vão falar que um texto só não basta. Então vamos para Romanos, livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Lá vai dizer: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Jesus Cristo. Amém? Se o tempo o tempo de tribulação para condenação e para ira, logo nós vemos que esses textos aqui são direcionados à igreja de Cristo, né? Aí agora o texto que mais nos ajuda a entender que a igreja não vai passar por período de tribulação é Apocalipse 3:10. Lá vai nos dizer: visto que guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Aqui logo dá para nós perceber que essa palavra aqui, quando fala, visto que você guardou a minha palavra, somos nós a igreja. Guardando a palavra de Deus, seguindo os seus mandamentos, logo nós dá para perceber que o texto fala que eu também guardarei da hora da tentação. Aí eu peço para os irmãos atentar sobre aqui que o texto fala, eu guardarei da hora da tentação. Então, da provação. Então, isso quer dizer que quando, a igreja vai ser arrebatada antes. E porque se fosse para ele guardar nós durante a tribulação, o texto tinha que estar escrito: eu guardarei na hora da tribulação. Então, portanto, nós vemos aí que é da hora da provação. A análise desses textos aí em cima deixa bem claro que a igreja foi destinada para não participar da ira de Deus que vai vir sobre a terra. Então, logo nós já percebemos aí que a igreja não vai passar. Aí, para nós entender que a igreja não vai passar, nós temos que ter em mente guardado aqueles três temas que eu falei, distinto um do outro, que é a igreja, Israel e as nações. Quando nós entendemos isso aí, fica claro, qualquer texto na Bíblia, você vai saber quando o texto é direcionado ao povo de Israel e às nações, e quando o texto é direcionado à igreja, que somos nós. Amém?